O mundo ficou em choque quando Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, ridicularizou publicamente o empresário russo Pavel Durov, chamando-o de traidor digital e cúmplice de criminosos virtuais, durante uma entrevista ao vivo no canal estatal Rússia 24. O que Putin não esperava era que o fundador do Telegram estivesse assistindo e exigisse direito de resposta imediato. O que aconteceu nos minutos seguintes deixou Putin completamente desconcertado, sem argumentos e visivelmente abalado diante de milhões de telespectadores que testemunharam uma das maiores humilhações públicas já sofridas por um presidente russo em rede nacional. Pavel Durov não é um nome constantemente debatido na mídia tradicional como outros líderes tecnológicos, mas sua história é extraordinária. Aos 37 anos, esse programador e empreendedor criou o VKontakte, ou VK, a maior rede social russa, e posteriormente o Telegram, um aplicativo de mensagens criptografadas usado por mais de 700 milhões de pessoas ao redor do mundo, após deixar a Rússia por se recusar a compartilhar dados de usuários com o governo. Diferentemente de muitos empresários do setor tecnológico, Durov ganhou rapidamente o apoio de comunidades globais por sua defesa inabalável da privacidade digital e sua resistência contra a censura governamental, recusando-se a ceder às pressões de regimes autoritários e defendendo a independência da internet como espaço livre. O conflito entre esses dois homens tão diferentes começou durante uma edição especial do programa Linha Direta com Vladimir Putin, onde o presidente russo foi convidado para comentar sobre a crescente influência das plataformas digitais estrangeiras na sociedade russa. Sem qualquer provocação prévia, o presidente decidiu atacar pessoalmente Pavel Durov, descrevendo o Telegram como uma ferramenta perigosa, controlada por um libertário ingênuo que estaria prejudicando a segurança nacional da Rússia e outros países. Putin prosseguiu com alegações infundadas sobre supostas ligações de Durov com agências de inteligência ocidentais e acusou o empresário de ser manipulado como um fantoche pelos interesses americanos contra a Rússia. O estúdio da Rússia 24 foi pego de surpresa quando, minutos após os comentários de Putin, a equipe recebeu um pedido urgente da equipe de Pavel Durov para uma intervenção ao vivo. Sem imaginar o tornado que estava prestes a se formar, os produtores concordaram. A imagem de Pavel Durov em seu escritório em Dubai surgiu nos monitores do estúdio e nas telas de milhões de russos. O que ninguém esperava era que o jovem empresário estivesse tão bem preparado para desmontar, ponto por ponto, não apenas as acusações de Putin, mas décadas de política digital russa restritiva. Antes de continuarmos com esta história impressionante que está causando um terremoto nas relações entre o governo russo e a comunidade tecnológica global, quero te perguntar: você acha justo que líderes políticos ataquem publicamente empresários e inovadores que defendem a liberdade digital? Deixe sua opinião nos comentários. E se você está tão surpreso quanto nós com essa situação, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos exclusivos sobre tecnologia e política que a grande mídia não mostra. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias impactantes. O confronto verbal entre Putin e Durov rapidamente se transformou em um debate sobre liberdade de expressão, vigilância estatal e o direito dos cidadãos à privacidade digital. Enquanto Putin repetia velhos argumentos sobre segurança nacional e soberania digital, o jovem empreendedor mantinha uma calma impressionante, reunindo dados, fatos históricos e argumentos que transformariam completamente a narrativa. Os analistas políticos que acompanhavam a transmissão notaram imediatamente: Putin havia cometido um erro estratégico ao subestimar um adversário que, apesar de estar exilado há anos, possuía um entendimento profundo sobre tecnologia digital e uma habilidade extraordinária para a comunicação técnica e política.
O estúdio da Rússia 24 estava em absoluto silêncio quando a imagem de Pavel Durov apareceu nos monitores, vestindo sua característica camiseta preta simples, com uma expressão serena que contrastava fortemente com o ambiente tenso do estúdio russo. Vladimir Putin, sentado rigidamente em sua cadeira presidencial, não conseguiu esconder sua surpresa ao ver o rosto do homem que acabara de atacar tão ferozmente. O apresentador, visivelmente nervoso com a situação inesperada, tentou fazer uma apresentação formal do empresário, tropeçando nas palavras. É Telegram, não telegrama, como o senhor pronunciou, corrigiu Durov com um leve sorriso. Significa mensageiro em inglês, uma ferramenta para comunicação livre e segura. Obrigado pela oportunidade de dialogar diretamente com o povo russo e esclarecer alguns equívocos que acabaram de ser apresentados pelo presidente Putin. Sua voz era calma, mas seus olhos transmitiam uma determinação inabalável que imediatamente capturou a atenção de todos no estúdio e dos milhões de telespectadores. Putin, visivelmente incomodado com a interrupção inesperada, ajustou sua postura e tentou retomar o controle da situação. Olha só, este jovem programador acha que pode dar lições sobre segurança nacional à Rússia. Seu aplicativo é um paraíso para criminosos e terroristas que usam a criptografia para esconder suas atividades. Por isso precisamos de acesso às comunicações para proteger nossos próprios cidadãos, já que você decidiu proteger criminosos, declarou com seu característico tom autoritário. Durov não se abalou. Ajustando calmamente seu computador, o empreendedor começou sua resposta com uma precisão técnica que pegou todos de surpresa. Permita-me corrigir alguns fatos, Sr. Putin. A Rússia sofreu mais ataques cibernéticos e violações de dados precisamente em plataformas que aceitaram colaborar com as exigências governamentais de backdoors e acesso irrestrito às informações dos usuários. Antes de bloquear o Telegram em 2018, tentativa que falhou tecnicamente, como o senhor sabe, não havia evidências estatisticamente significativas de que nossa plataforma fosse mais utilizada para atividades criminosas do que qualquer outro serviço de comunicação. O que aconteceu foi que os criminosos simplesmente migraram para serviços menos seguros, onde agências estrangeiras, não apenas russas, podiam facilmente acessar seus dados. O estúdio ficou em absoluto silêncio. Putin tentou interromper, mas Durov continuou, agora com um tom mais firme. Quanto à acusação de ser manipulado por interesses ocidentais, devo informar que durante os últimos anos recebemos mais de 90 solicitações de governos ocidentais para criar backdoors em nosso sistema ou limitar funções de privacidade, todas as quais recusamos. Nossa política de privacidade é universal e não discrimina baseada em nacionalidade ou regime político. Protegemos igualmente usuários russos, americanos, chineses ou iranianos contra vigilância injustificada. Estes são fatos verificáveis, não opiniões. Os produtores do programa começaram a entrar em pânico. O que deveria ser uma simples entrevista com Putin, criticando adversários tecnológicos da Rússia, estava se transformando em um desastre de relações públicas. O apresentador tentou intervir, sugerindo um intervalo comercial. Mas Putin, com o ego ferido, insistiu em responder. Olha, garoto, você não entende como funciona a segurança nacional no mundo real. A Rússia enfrenta ameaças reais de terroristas e agentes estrangeiros. E é assim que você agradece ao país que te educou e deu oportunidades? Fugindo e criando ferramentas que prejudicam nossos interesses nacionais? Isso mostra sua imaturidade. Pavel Durov sorriu levemente antes de responder, agora exibindo gráficos preparados em uma apresentação impecável. Permita-me esclarecer outro equívoco, senhor presidente. Este documento, publicado pelo próprio Centro de Segurança da Informação da Rússia no ano passado, mostra que 83% dos incidentes de segurança investigados ocorreram em plataformas com backdoors governamentais,
não em sistemas completamente criptografados. Nosso aplicativo protege médicos compartilhando informações sensíveis de pacientes, jornalistas investigando corrupção e cidadãos comuns discutindo suas vidas privadas. Curiosamente, as regiões com maior repressão digital são também as que mais sofrem com vazamentos massivos de dados pessoais. Putin começou a suar visivelmente. O apresentador tentou novamente desviar o assunto, mas Durov estava apenas começando sua análise meticulosa. Quanto à minha suposta imaturidade, devo lembrar que construí 2 plataformas digitais usadas por centenas de milhões de pessoas, sem um único incidente significativo de segurança em mais de uma década. O VK, que fui forçado a vender e deixar sob controle de oligarcas próximos ao governo, sofreu 7 vazamentos massivos de dados desde minha saída. Em apenas 7 anos sob minha liderança, o Telegram se tornou uma das plataformas de comunicação mais seguras, tecnicamente, e mais transparentes eticamente do mundo. Após minha saída da Rússia, dezenas de milhares de engenheiros de software também deixaram o país, prejudicando gravemente o desenvolvimento tecnológico russo. O clima no estúdio da Rússia 24 tornava-se mais tenso a cada minuto. Os produtores faziam sinais desesperados nos bastidores, mas era tarde demais para interromper o que havia se transformado em uma aula de segurança digital e ética tecnológica transmitida ao vivo para milhões de russos. Vladimir Putin, conhecido por dominar entrevistas com sua personalidade autoritária e respostas calculadas, encontrava-se agora em uma posição incomum, silenciado pela precisão técnica e pelo carisma tranquilo de um jovem empresário que muitos russos conheciam, mas cujas ideias haviam sido sistematicamente distorcidas pela mídia estatal. O senhor mencionou minha saída da Rússia como algo negativo, continuou Durov, manuseando mais documentos à sua frente. Vamos examinar essa questão com dados concretos. Quando me recusei a entregar dados pessoais de ativistas ucranianos em 2014, como CEO do VK, recebi como resposta a demissão forçada e pressões legais. A Rússia perdeu não apenas uma empresa tecnológica nacional, mas posteriormente centenas de startups que seguiram caminho semelhante. Dubai, onde atualmente resido, ofereceu um ambiente regulatório que respeita a inovação digital sem comprometer a segurança, com um equilíbrio que atrai talentos globais. Qual empreendedor não escolheria o ambiente mais favorável para desenvolver sua visão? Putin, recuperando parcialmente a compostura, tentou contra-atacar. Isso é propaganda ocidental. A Rússia investe bilhões em desenvolvimento tecnológico e oferece condições especiais para empresas de TI. Você simplesmente escolheu lucros em vez da lealdade ao seu próprio país. Pavel Durov sorriu com paciência, como um professor diante de um aluno que ainda não compreendeu a lição. Vamos verificar essa afirmação também, Sr. Putin. Ele apresentou um novo gráfico na tela. De acordo com dados do próprio Ministério do Desenvolvimento Digital russo, para cada rublo investido em startups tecnológicas na Rússia, o Estado gasta 18 rublos em vigilância digital e controle de conteúdo. Além disso, 64% das chamadas condições especiais para empresas de TI são condicionais à instalação de equipamentos de monitoramento governamental. Não estamos pedindo subsídios, meu Sr. Putin. Estamos exigindo liberdade para inovar sem interferência política e respeito aos direitos fundamentais dos usuários. O estúdio estava em absoluto silêncio. O apresentador, reconhecendo a gravidade do momento, abandonou suas tentativas de interrupção. Putin, claramente desconfortável, olhava repetidamente para seus assessores nos bastidores, buscando orientação sobre como responder. Foi nesse momento que Pavel Durov decidiu mudar o tom da conversa, surpreendendo a todos. Senhor Putin, não estou aqui para antagonizar a Rússia ou seu governo. Acredito sinceramente que o povo russo, quando informado corretamente, apoia um ambiente digital baseado em liberdade de expressão e privacidade.
O problema é que muitas vezes vocês recebem uma visão distorcida da tecnologia como uma ameaça à segurança nacional, em vez de uma ferramenta para o desenvolvimento humano e econômico. Ele fez uma pausa significativa. A verdade é que a Rússia tem alguns dos melhores engenheiros de software e matemáticos do mundo. Temos talentos extraordinários e uma tradição científica respeitada globalmente. Não precisamos de isolamento digital. Precisamos de um ambiente que permita que esses talentos floresçam globalmente enquanto continuam contribuindo para seu país. A câmera capturou a expressão de Vladimir Putin, que pela primeira vez parecia genuinamente contemplativa, talvez percebendo a oportunidade diplomática que estava surgindo. O apresentador, sentindo a mudança no ar, perguntou a Durov: o que exatamente a comunidade tecnológica espera do governo russo? Diálogo honesto, respondeu Durov imediatamente. Leis de internet que respeitem padrões internacionais de privacidade e liberdade de expressão. Regulamentações tecnológicas desenvolvidas com participação de especialistas independentes, não apenas órgãos de segurança. E, acima de tudo, confiança nas intenções dos inovadores russos, mesmo quando suas criações desafiam o status quo ou facilitam conversas que o governo preferiria não ocorressem. Putin, recuperando parte de sua confiança habitual, viu uma oportunidade de mudar o rumo da conversa. Você fala em liberdade digital, mas seu aplicativo é usado por terroristas e criminosos. Como explica isso? Seu tom era desafiador, mas não mais autoritário como antes. Pavel Durov não hesitou. Uma pergunta válida, Sr. Putin. Permita-me contextualizar. Quando Alexander Graham Bell inventou o telefone, criminosos imediatamente começaram a usá-lo para planejar crimes. Quando a internet foi criada, tornou-se instantaneamente um espaço para atividades ilícitas. Cada tecnologia de comunicação da história humana foi usada tanto para o bem quanto para o mal. A questão fundamental é: devemos restringir a liberdade de todos devido ao abuso de poucos? Quando criminosos usam estradas públicas para fugir, fechamos todas as estradas? Nosso aplicativo tem equipes dedicadas à remoção de conteúdo verdadeiramente perigoso, como terrorismo e abuso infantil, sem comprometer a privacidade da comunicação regular. Encontramos esse equilíbrio sem necessidade de vigilância em massa. O estúdio ficou novamente em silêncio absoluto. Putin, um homem raramente deixado sem palavras, parecia genuinamente impactado pelo argumento. Durov continuou: desenvolvemos tecnologias que permitem remover conteúdo ilegal, mesmo em sistemas criptografados, sem ler as mensagens privadas das pessoas. Estabelecemos parcerias com a Interpol e outras agências internacionais para combater ameaças reais, mantendo nossa integridade tecnológica. A segurança e a privacidade não são mutuamente exclusivas, Sr. Putin. É um falso dilema criado por aqueles que desejam controle, não proteção. O confronto entre Vladimir Putin e Pavel Durov estava prestes a alcançar seu clímax dramático. Os produtores da Rússia 24, inicialmente alarmados com o rumo da entrevista, agora observavam fascinados os índices de audiência dispararem a níveis recordes. Milhões de russos, muitos dos quais jamais haviam prestado atenção a debates sobre privacidade digital, estavam grudados em suas telas, testemunhando um debate tecnológico e ético de alto nível que desafiava narrativas estabelecidas há anos pela mídia estatal sobre segurança digital. Putin, estrategista político experiente, percebeu que precisava mudar sua abordagem. Abandonando o tom autoritário, tentou redirecionar a conversa para terreno mais familiar. Olha, eu sempre disse que a Rússia deveria desenvolver sua própria internet soberana. Se você está insatisfeito com as políticas anteriores, talvez possamos discutir uma abordagem diferente. Eu sou conhecido por ouvir especialistas quando apresentam argumentos sólidos. Pavel Durov sorriu com genuíno interesse.
Fico feliz em ouvir isso, senhor presidente. A comunidade tecnológica russa está absolutamente aberta a diálogos que respeitem os princípios fundamentais da internet aberta. Ele então apresentou um documento intitulado Plano para uma Internet Russa Inovadora e Segura 2025-2030. Surpreendentemente detalhado para alguém que havia sido chamado de imaturo minutos antes. Este plano identifica áreas estratégicas onde a Rússia poderia se tornar líder global. Criptografia quântica, considerando a excelente tradição matemática russa. Desenvolvimento de plataformas de código aberto auditáveis por especialistas independentes, criando confiança tanto doméstica quanto internacional. E digitalização governamental transparente, aproveitando nosso potencial para nos tornarmos um modelo de e-governo eficiente. Diferentemente de abordagens anteriores, propomos comitês multissetoriais para supervisionar a segurança digital, garantindo que nenhum grupo de interesse, seja governo, empresas ou ativistas, tenha poder desproporcional sobre o futuro digital da Rússia. Putin estudou o documento com interesse genuíno, enquanto o apresentador, recuperando seu papel, perguntou: e quanto à segurança nacional e ao terrorismo digital, como o governo russo poderia garantir a proteção dos cidadãos sem comprometer a privacidade? Outra excelente questão, respondeu Durov. Propomos um modelo baseado em inteligência artificial ética, para detecção de ameaças reais, não vigilância indiscriminada. Precisamos de equipes especializadas em cibersegurança, treinadas nas melhores práticas globais, tecnologias de proteção que não dependam de backdoors e educação digital ampla para a população. O que não precisamos é de bloqueios generalizados de plataformas e ferramentas que prejudicam a economia digital russa sem aumentar efetivamente a segurança. A câmera capturou o momento em que a expressão de Putin mudou sutilmente, de defensiva para pensativa. O homem, conhecido por seu controle férreo sobre a informação, parecia estar reconhecendo em Pavel Durov um interlocutor com conhecimento técnico profundo, apenas aplicado a uma filosofia diferente de soberania digital. Você sabe, começou Putin com um tom surpreendentemente reflexivo, sempre defendi que a Rússia deveria proteger seus interesses digitais. É isso que você também está fazendo, de certa forma, apenas com uma visão diferente do que constitui esses interesses. Posso respeitar isso, mesmo quando não concordamos em tudo. Pavel Durov assentiu em reconhecimento. Exatamente, senhor presidente. Internet livre não significa anarquia digital ou submissão a interesses estrangeiros. Significa garantir que qualquer regulamentação digital beneficie primeiramente os cidadãos através de serviços melhores e mais seguros. Assim como o senhor defende que a soberania digital da Rússia deve proteger primeiramente os russos. É uma questão de equilíbrio entre segurança e liberdade. O que começou como um ataque público transformou-se, diante dos olhos de milhões de telespectadores, em um diálogo surpreendentemente produtivo entre dois líderes com visões de mundo muito diferentes, mas com um entendimento comum sobre a importância estratégica da tecnologia digital. Putin, recuperando parte de sua confiança característica, fez uma oferta inesperada. Talvez devêssemos conversar mais sobre esses planos que você mencionou. Poderia enviar representantes a Moscou nas próximas semanas para discutir possíveis reformas na nossa política digital? Pavel Durov, mantendo sua compostura diplomática, respondeu: ficaríamos honrados em enviar uma delegação técnica para discutir essas possibilidades. E, naturalmente, estendemos um convite para que especialistas russos visitem nossos centros de desenvolvimento em Dubai para conhecer em primeira mão nossas práticas de segurança, além das manchetes sensacionalistas. O apresentador, sentindo o momento histórico, perguntou a Putin: consideraria aceitar esse diálogo com a equipe do Telegram, senhor presidente? Para a surpresa de muitos, Putin respondeu com sinceridade incomum: sabe, talvez seja necessário.
Nunca fui contra o progresso tecnológico, apenas preocupado com suas implicações para nossa segurança. Se vamos desenvolver nossa soberania digital, precisamos entender todas as perspectivas técnicas. O programa encerrou-se com imagens divididas de Moscou e Dubai, capitais separadas por políticas, história e circunstâncias, mas potencialmente unidas por um novo entendimento nascido do confronto mais inesperado da televisão russa recente. Analistas tecnológicos imediatamente começaram a debater as implicações para a política digital russa, enquanto nas redes sociais o nome de Pavel Durov se tornava viral, com milhões de russos pesquisando para aprender mais sobre o empresário que havia impressionado até mesmo Vladimir Putin. Nas semanas seguintes ao confronto televisionado entre Vladimir Putin e Pavel Durov, uma transformação notável ocorreu no discurso público russo sobre internet e tecnologia. O que antes era frequentemente retratado como uma arena de ameaças à segurança nacional começou a ser discutido com maior nuance e profundidade. Jornalistas investigativos russos, testando os limites da nova abertura, publicaram reportagens sobre o potencial econômico da internet livre e os custos do isolamento digital, incluindo a fuga de cérebros tecnológicos e o impacto nas startups russas. Especialistas em segurança digital discutiram publicamente alternativas à vigilância massiva que poderiam proteger igualmente bem contra ameaças reais. A delegação técnica do Telegram chegou a Moscou conforme prometido e, para surpresa de observadores internacionais, foi recebida com respeito e interesse genuíno. O Ministério do Desenvolvimento Digital, reconhecendo a mudança nos ventos políticos, organizou uma série de mesas redondas que resultaram em propostas preliminares para reformar as leis de internet russas, incluindo maior proteção para criptografia e limitações mais claras sobre vigilância estatal. Mais surpreendente ainda, Putin anunciou a criação de um conselho consultivo de tecnologia que incluiria representantes de empresas russas no exterior, um convite implícito para que talentos como Durov contribuíssem para o desenvolvimento digital do país sem necessariamente retornar fisicamente. Pavel Durov, por sua vez, tornou-se uma voz influente para toda a comunidade tecnológica global, frequentemente convidado para conferências internacionais onde defendia um novo paradigma nas relações entre estados e plataformas digitais. A confiança mútua é a base de qualquer ecossistema digital saudável, repetia em seus discursos, uma frase que ressoava tanto com desenvolvedores quanto com formuladores de políticas cansados de décadas de antagonismo entre governos e empresas de tecnologia. Sua firmeza diplomática inspirou outros líderes tecnológicos a buscar diálogo com governos considerados repressivos, enquanto mantinham princípios fundamentais de privacidade e liberdade de expressão. A história do Telegram começou a ser contada através de uma nova lente, não como uma ferramenta problemática necessitando de controle estatal, mas como uma inovação russa bem-sucedida globalmente que poderia servir de modelo para futuras empresas do país. Livros sobre a história do empreendedorismo digital russo tornaram-se best-sellers inesperados na Rússia, enquanto documentários sobre os benefícios da internet aberta para o desenvolvimento econômico batiam recordes de audiência em plataformas digitais russas. Talvez o aspecto mais significativo dessa transformação tenha sido o impacto nas comunidades de desenvolvedores russos, que encontraram em Pavel Durov um símbolo de como é possível ter sucesso global sem comprometer princípios. Ele não cedeu, não se intimidou, mas também não perdeu a compostura ou a diplomacia, comentou um influente programador de São Petersburgo em um blog que viralizou. Mostrou ao mundo que a Rússia tem talentos tecnológicos brilhantes, visionários capazes de criar plataformas globais respeitadas e influentes. Naturalmente, nem tudo foram rosas. Setores conservadores da segurança nacional criticaram ferozmente a aproximação com uma empresa que havia resistido às tentativas de controle estatal,
enquanto burocratas entrincheirados pressionavam contra qualquer revisão da soberania digital russa. Da mesma forma, dentro do Telegram, vozes céticas questionavam se qualquer colaboração com o regime russo poderia ocorrer sem comprometer os valores fundamentais da plataforma. No entanto, o diálogo havia sido aberto e, pela primeira vez em anos, parecia ocorrer em termos mais técnicos do que puramente políticos. O confronto entre Putin e Durov tornou-se um estudo de caso em escolas de administração digital e um exemplo frequentemente citado de como líderes tecnológicos podem transformar críticas em oportunidades para educar o público e influenciar políticas, utilizando conhecimento técnico, eloquência e princípios claros para desafiar narrativas estabelecidas. Não foi apenas o que ele disse, mas como ele disse, explicou um professor de política tecnológica em Moscou. Durov demonstrou que a verdadeira força está na combinação de conhecimento profundo com integridade. Não respondeu ataques com hostilidade, mas com dados e propostas concretas. Para os usuários russos do Telegram, o episódio representou um momento de orgulho sem precedentes. Pessoas comuns passaram a compartilhar trechos do discurso de Durov nas redes sociais, orgulhosas de finalmente verem a tecnologia russa representada no cenário mundial por alguém que expressava suas aspirações com eloquência e visão. Pela primeira vez, comentou um estudante de ciência da computação em São Petersburgo, senti que não éramos vistos apenas como hackers ou ameaças, mas como uma comunidade tecnológica com direito a participar do diálogo global sobre o futuro digital. Esta história nos lembra que as relações entre governos e inovadores tecnológicos não são determinadas apenas pelo poder político ou econômico, mas também pelo poder das ideias, da expertise técnica e da integridade. O confronto entre Putin e Durov nos mostra como a coragem de um criador tecnológico pode transformar a percepção de uma nação inteira sobre tecnologia e, potencialmente, reescrever as regras de engajamento entre estados e plataformas digitais. E você, o que pensa sobre essa nova era nas relações entre governos e empresas tecnológicas? Acredita que é possível construir ecossistemas digitais que equilibrem segurança nacional e liberdade individual? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com amigos interessados em tecnologia e política digital, e se inscrever em nosso canal para mais análises aprofundadas sobre eventos globais que a mídia tradicional não mostra. Juntos podemos construir uma compreensão mais completa e justa do mundo digital em que vivemos.